Olá, pessoal. No contexto do mês da consciência negra, hoje apresentaremos o primeiro embaixador negro brasileiro. Estamos falando de Raimundo Souza Dantas, que foi nomeado embaixador do Brasil por Jânio Quadros, e ele foi embaixador em Gana e na Argentina. Ele nasceu em Estância, no Sergipe, a 11 de janeiro de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 8 de março de 2002. Portanto, faleceu com 79 anos de idade. Então, ele foi escritor, diplomata e embaixador do Brasil em Gana e na Argentina. Como falamos, o primeiro embaixador negro. Então, apresento a vocês, para quem não conhece, esse é Raimundo Souza Dantas. E nós vamos conhecê-lo a partir da sua entrevista concedida a Haroldo Costa, na obra que nós já mencionamos aqui, a obra intitulada Fala Crioulo, a consciência dos crioulos brasileiros. Então, essa obra foi publicada há 40 anos atrás, 1982, e é uma coletânea de entrevistas com homens e mulheres negras e negros de diversos estamentos da sociedade brasileira. Já apresentamos aqui a entrevista de Dom José Maria Pires, apresentamos a entrevista de Paulo César Lima, tricampeão da seleção brasileira, conhecido como Paulo César Caju. E hoje vamos apresentar Raimundo Souza Dantas, que na época da entrevista ele estava com 57 anos de idade. Então nós vamos ler, reproduzir aqui parte da entrevista concedida a Haroldo Costa. Abre aspas. Quando fui preso por causa do roubo que houve num grande armazém lá na nossa cidade, senti na hora que era por eu ser negro. Eu tinha 13 anos de idade e lá em Estância, no interior do estado do Sergipe, não havia muitos negros. Por essas e por outras é que não gosto da minha infância, porque tinha tudo para ter sido uma infância feliz e não foi. Então aqui ele está trazendo a memória a partir da infância, como nos lembra o sociólogo Maurício Robbach, no livro Memória Coletiva. Ele fala que as memórias guardadas a partir da infância, elas são significativas, elas são emotivas, elas ficam guardadas em nós por toda a vida, como nos mostrou aqui Souza Dantas. Continuando a entrevista dele. Porque eu era um negro. Estância era chamada de cidade-jardim, cortada por 3 belos rios. Sempre se vangloriou de ter recebido o imperador Dom Pedro II. Gilberto Amado, nas suas memórias de infância, relata com carinho a presença de Estância na sua meninice e se expande em invocações cheias de poesia. Tinha muitos prados para se correr, uma paisagem linda para se admirar.
os rios para banhos e brincadeiras, mas nada disso marcou a minha infância. No Porto de Areia, a garotada ia soltar pipa, mas aquele negrinho ficava sempre meio de lado, espiando triste, empinando a pipa dos outros quando elas caía, mas nunca governando, comandando ou brigando com outra no ar. Isso não lhe era permitido. Minha mãe era uma grande lavadeira, passava uma camisa a ferro como ninguém. Ainda me lembro que ficavam todas alvas, tão imaculadas que os donos nem vestiam logo. Guardavam-nas de tão bem lavadas que estavam por Dona Porfíria, como era conhecido na cidade inteira. Minha mãe, que hoje vive aqui no Rio, no apartamento que eu comprei para ela lá na Penha. Meu pai foi um trabalhador de enxada e depois alfaiate. Vivíamos pobremente, mas com dignidade. Fui matriculado em alguns dos melhores colégios da cidade, mas eu não era um garoto feito para o estudo, para a escola formal. Ela me angustiava. Tanto que só me alfabetizei aos 18 anos. Mesmo antes do episódio da prisão, eu tinha vergonha de ser negro. Daí não haver nenhum exagero quando eu digo que eu não gosto da infância que tive. Ela foi cruel, carente, carregada de todos os problemas, não só de um menino do Nordeste, como também de um menino negro do Nordeste, para quem perspectivas melhores praticamente não existiam. É aí que nasce e se desenvolve uma segunda natureza, moldada pelas circunstâncias exteriores, pela marca dos estereótipos que vão se somando à sua personalidade, porque o meio ambiente inculca, determina, estigmatiza. Eis porque fui me tornando um menino melancólico, que não sabia dançar, não sabia brigar, não sabia como integrar-se com os outros da mesma idade. Tinha um medo terrível, permanente, porque era a voz corrente que tudo de ruim era coisa de negro. E para mim, isso era mais ampliado pelo fato de ter um tio, o tio José Vicente, que foi um grande chefe do destacamento e que caiu no banditismo, não por motivos sociais, mas sim por problemas políticos locais. Ele não era um bandido de chegar e arrombar, depredar, nada disso. Meu tio só lutava contra fatores políticos contrários. Mas na cidade todo mundo falava: José Vicente, tio do Raimundo, do Mundinho, e isso me fazia, de certo, muito infeliz. Mas a infelicidade maior estava no ambiente. A infelicidade maior estava nas coisas da cidade. A infelicidade maior estava na maneira como o negro era tratado. Porque em nosso país isso é muito curioso. O preconceito racial se manifesta em escala maior no Nordeste, nas cidades mais longínquas, onde os negros exercem as profissões menos dignas, onde são os burros de carga, onde são o objeto para dar lucro, e por isso eu fugi. Então, a partir da infância, ele está falando da situação da população negra no Nordeste no pós-abolição. Está falando das permanências da mentalidade escravista no Nordeste brasileiro. E nos chama a atenção quando ele destaca o racismo no interior do Nordeste,
percepções que ele teve a partir da experiência vivida na sua infância. Continuemos. Por volta dos 18 anos, ainda na cidade onde nasci, fui trabalhar nos fundos de uma tipografia e foi aí, com esforço próprio, no contato direto com os tipos, com a profissão de tipógrafo, que aprendi a ler, num processo que eu mesmo inventei. Até então eu não tinha nenhuma consciência da raça. Era um negrinho que uns consideravam inteligente e outros olhavam com desconfiança. Mas tinha também outros que achavam que eu devia ser ajudado porque era esforçado, honesto, etc. Vez por outra, eu podia notar algumas resistências que vinham através da admiração de como eu estava vestido ou pela maneira como eu relacionava com as outras pessoas. Gente que achava que pelo fato de eu ser negro, devia ter um tipo de comportamento como eles julgavam ser próprio do negro. Ficava transparente que eles não admitiam que eu me comportasse como uma pessoa normal, sem os cacoetes e os clichês que nos atribuem. Fugi para Aracaju, onde começou o meu grande aprendizado. Pela primeira vez me vi sozinho, sem a presença de pai e mãe, nem da legenda do meu tio José Vicente, que de certo modo me protegia. Fui sacristão do Cônego Freitas, que muito me ajudou e arranjei o emprego de tipógrafo no jornal Correio de Aracaju, de propriedade do advogado Luiz Garcia, que depois foi até governador do estado. Minhas primeiras experiências com problemas sociais, o meu aprendizado na luta sindical, foram vividas nessa ocasião em contato com a União dos Trabalhadores do Livro e do Jornal. Conheci pessoas conscientes do meu papel, do seu papel, trabalhadores gráficos, dirigentes sindicais que tinham uma certa influência na cidade. Fiquei girando entre eles, sem ser notado, mas procurando notar tudo, conhecendo professores, escritores, uma porção de gente que se dispunha a lutar para mudar a situação. Passei vários estágios da profissão e terminei minha vida profissional na capital do meu estado de Sergipe, sendo revisor do Diário Oficial. Foi nessa função que eu conheci os jovens estudantes do Ateneu Pedro II, que fundaram um jornal chamado Símbolo. Prestei-lhes serviço na feitura do jornal e, conversando com eles, ditava coisas da minha tia, a velha Rita, que tinha feito o papel de minha avó, contando aquelas histórias das antigas comunidades negras do Sergipe. Tinha um rapaz que se chamava Walter Sampaio, que copiava tudo e depois me dava para ler e ver se precisava acrescentar alguma coisa. E assim eu me descobri escritor através da tradição oral, usando os recursos dos meus antepassados. Aprendi no jornal Símbolo com duas ou três coisas muito incipientes, mas muito importantes, ao meu ver, porque tinham a tradição da minha raça. E isso foi reconhecido recentemente pelo romancista Armindo Pereira, que fazia parte daquele grupo de estudantes, quando no seu livro mais recente diz que, entre as pessoas que fizeram o símbolo, importante, na meia dúzia de números que foram editados, foi Raimundo Souza Dantas, em virtude das suas histórias ditadas, suas histórias de fundo moral. Então aqui ele destaca a
a importância da tradição, da contação de história, das narrativas. Ele nos remete ao intelectual Walter Benjamin, que fala da importância das narrativas nas sociedades, como nos descobrimos nas narrativas, como as narrativas são importantes no conjunto da sociedade humana. E Walter Benjamin também fala que no mundo moderno as narrativas são mais raras, são mais pobres, porque as pessoas não têm tempo mais de ouvir e de narrar. Então a modernidade, o aceleramento da história, na expressão de Pierre Nora, empobrece as narrativas. Por isso que às vezes a gente fala nas narrativas dos caçadores e dos pescadores, porque eles têm tempo de elaborar, de maturar as narrativas. Então, Raimundo Souza Dantas, aos 30 e poucos anos, aliás, aos 57 anos, relembra a sua infância, a sua descoberta, o seu tornar-se negro, usando a expressão de Neuza Santos. E esse tornar-se negro dele se deu em contato com a tipografia, com o trabalho nos jornais, como nós vimos aqui. Continuamos, então, o depoimento de Raimundo Souza Dantas. Da mesma forma como sentia a necessidade de deixar a estância por angústia, por me sentir estrangulado, começava a ter a mesma sensação em relação a Aracaju. Precisava dar um passo mais à frente. E esse passo era o Rio de Janeiro. Sem documentos e sem recomendações, não havia maneira de arranjar um emprego dentro daquilo que eu sabia fazer. Resultado: fui ser gari, varrer as ruas do Rio de Janeiro. Eu, que àquela altura já tinha até pretensão a escritor, sentindo que tinha muita coisa para contar dentro de mim, e latejava uma sensação de dizer por escritos as coisas que eu vinha acumulando. De gari, fui trabalhar na Ilha da Ferrugem, rasgando casco de navios. Fui vendedor de maçã no mercado, até que um dia eu estava bebendo qualquer coisa no botequim do Beco dos Barbeiros, quando apareceu Joel Silveira, que eu conhecia de Aracaju. Ele me levou para sua casa em Laranjeiras, me arranjou uma carta de apresentação para uma firma, e aí começou uma nova fase na minha vida. A recomendação do Joel era para me arranjar em um lugar de tipógrafo ou linotipista na editora Brasil América, mas eu não estava familiarizado com a maquinaria que eles usavam, de maneira que fui mesmo ser vigia do prédio. 6 meses depois, porém, me atualizava com as máquinas. Comecei em nova função e pouco depois era revisor, passando mais tarde a ser secretário da redação do grande consórcio das várias publicações da editora. Mas enquanto tudo isso transcorria, eu não tinha me curado do complexo de inferioridade por ser negro. Grandes problemas existenciais me atormentavam. Até 18 anos, eu era virgem. Virgem mesmo, na expressão da palavra. Era um rapaz profundamente tímido. Nunca namorei. Uma série de problemas se somavam: econômicos,
de inibição pessoal e de ser negro. Em compensação, todo o meu tempo disponível era para trabalhar. Trabalhar, 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 estudar, ler tudo o que era possível. Teve uma época até que eu fiquei doente e gravemente. Havia uma força maior, uma vontade não apenas de vencer, pura e simplesmente, mas uma necessidade de afirmação que me levava a essa busca tremenda, a um quase desespero. E de tudo isso, por um lado, formava o caráter, a personalidade. Por outro, me mantinha alienado do verdadeiro problema. Tudo aquilo acontecia porque eu era um negro no meio dos brancos, semi-analfabeto, sem trânsito, um homem com uma carga de complexo, de preconceitos, de ansiedades, de angústia, de muitos sonhos e de limitações, de desejos, tudo me transformando quase num pequeno monstro. A escalada aparentemente rápida do ponto de vista interior foi muito sofrida, cruel mesmo. Ainda nesta fase da editora Brasil América, do Adolfo Aizen, eu tive uma coluna no suplemento juvenil, que era emendada, corrigida por 2 ou 3 tipógrafos meus amigos, pessoas cujo relacionamento humano e profissional me ajudaram muito. Ponto, fecha aspas. Então, nós aqui temos um pouco da infância e do adolescente daquele que se tornou o primeiro embaixador negro do Brasil. Como nós podemos notar, ele fez-se, né? Ele fez-se na experiência da vida. Aos 57 anos, nessa entrevista concedida a Haroldo Costa, ele relembrou, sobretudo, o seu tornar-se negro. A entrevista é bem mais longa, bem mais extensa, mas o nosso objetivo aqui foi mostrar esse processo de tornar-se negro. Lembrando Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. O mesmo podemos dizer da pessoa negra, sobretudo no Brasil. Não se nasce negro, torna-se negro, faz-se negro. Obrigado por nos acompanhar nesse canal que traz a temática Africanidades Conectadas. Nesse mês da consciência negra, estamos dando visibilidade a alguns e algumas pessoas negras que, infelizmente, ainda se encontram na invisibilidade histórica. Afroabraços e axé.